Muito bem, pessoal, damos início agora a mais um Top 3, o último Top 3 para a prova da SpaceX. Eu sou Rafael Pinheiro, professor de Física, e peço que você já deixe o like, se inscreve no canal, compartilha com os guerreiros de batalha. É isso aí, tamo junto, galera. Encerro com vocês agora essa sequência de 15 exercícios, começando agora o primeiro de eletricidade. Lembrando que o edital da SpaceX coloca magnetismo também tudo junto ali no mesmo tópico que é eletricidade. Então eu vou fazer uma de circuito e duas de magnetismo, beleza? Já leio com vocês a primeira e a gente vai para a solução. Em um circuito elétrico, representado no desenho abaixo, o valor da força eletromotriz do gerador ideal é 1,5 volts. E os valores das resistências dos resistores ômicos são R1 igual a R4, que é igual a 0,3 ohms, R2 é igual a R3, que é igual a 0,6 ohms, e R5 é igual a 0,15 ohms. A leitura no voltímetro V e no amperímetro A, ambos ideais são respectivamente. Muito bem, pessoal, temos aqui um circuito misto, uma parte em série, uma parte com caminhos em paralelo. Vamos aqui primeiro definir as resistências. Essa vale 0,3, R4 também vale 0,3, R2 vale 0,6 e R3 também vale 0,6. Dito isso, a gente precisa compreender que esses caminhos em paralelos vão apresentar a mesma resistência. Eles vão apresentar 0,9 ohms. Macete, caminhos em paralelo. Caminhos em paralelo que possuem o mesmo valor de resistência elétrica. A gente pega simplesmente a seguinte relação. Já que os valores de resistência para cada caminho, é para o caminho que eu estou falando, tá? Para cada caminho é o mesmo, 0,9, a gente pega o valor, que é igual, e divide pelo número de caminhos. Como são dois, o valor da resistência equivalente nessa parte do circuito vale 0,45 ohms. A gente deve somar isso aqui com R5. Então a resistência equivalente do circuito total, né, no caso aqui, o total vai ser 0,45 mais 0,15. Isso nos dá 0,60 ohms. Dito isso, vamos aplicar a lei de Ohm, facinho. A gente vem aqui, a voltagem, que é igual à força eletromotriz, é igual à resistência total vezes a corrente. I, então, é V sobre R. No caso, a resistência que eu me refiro é a do circuito, é a total. Então, vai ser 1,5 dividido por 0,60, que vai me dar uma corrente elétrica de 2,50 amperes. Bom, metade da questão já foi, né? A gente tem aqui a letra A com esse valor e a letra E com esse valor. Vamos então agora para a parte do voltímetro. Pessoal, é preciso entender o que o voltímetro faz. Ele lê o potencial em dois pontos. Então aqui no nosso exercício, ele vai ler o potencial nesse ponto, que eu vou chamar de ponto A, e ele vai ler o potencial no ponto aqui embaixo, que eu vou chamar de ponto B. E o que o voltímetro mede é a diferença de potencial elétrico entre esses dois pontos. Mas antes disso, a gente precisa entender o que é o potencial elétrico. Olha só, nossa fonte ela é uma fonte geradora, né, força eletromotriz. Ela gera um potencial de 1,5 volts. E a gente percebe que uma corrente elétrica que começa a percorrer por esse circuito não sofre queda de potencial, porque os fios são ideais. Então, nesse ponto que eu destaco aqui agora, o potencial continua valendo 1,5 volts, bem como no ponto abaixo, o potencial vale 1,5 volts. Ô Rafael, por que você não dividiu o potencial por 2? Porque caminhos em paralelos estão submetidos à mesma tensão, à mesma diferença de potencial e o potencial elétrico, né, ali no início de cada caminho, tudo bem? Então a gente não divide potencial elétrico em caminhos paralelos. Agora vamos lá. Então, o que é o potencial no ponto A? O potencial no ponto A é o potencial da corrente elétrica, né, ali, 1,5 volts, menos a queda de potencial causada no resistor R1, bem como o potencial em B é o potencial de 1,5 volts menos a queda de tensão causada ali, a queda de potencial causada ali no resistor R3. Muito bem, e o que o voltímetro lê? O voltímetro lê uma diferença de potencial, um VA menos VB. Ou seja, o voltímetro ele lê a seguinte operação, 1,5 menos VR1 menos 1,5 menos VR3. Por matemática, a gente elimina esse termo aqui, básico, e a diferença de potencial lida pelo voltímetro vai ser a queda de tensão em R3
menos a queda de tensão em R1, né? Vamos observar que menos com menos aqui é mais. E o que é a queda de tensão? Então vamos calcular R3. VR3 é a corrente que passa em R3, que é I sobre 2 vezes o valor de R3. Por que I sobre 2, Rafael? Porque agora sim a corrente divide, tá, pessoal? Temos uma corrente aqui de 2,50 amperes e ela vai se dividir metade para um caminho e metade para o outro. Por que divide na metade? Porque são dois caminhos? Não é porque são dois, é porque os caminhos têm a mesma resistência. Como eu falei, cada um tem uma resistência total de 0,9 ohms, né? Então você tem que colocar essa observação aí importante na situação. Aqui, na de cima, a gente vai ter então 1,25 vezes 0,6. E embaixo a gente vai ter VR1 é igual a I sobre 2 vezes R1, que é igual a 1,25 vezes 0,3. Bom, o que a gente quer no final das contas? A gente quer a diferença, que vai ficar V é igual a VR3. Isso aqui vai nos dar exatamente 0,750 volts. E VR1 vai nos dar essa operação, né, aqui em cima, ó, deu essa multiplicação da 0,750 e aqui embaixo dá 0,375. 0,375. Pá, pum, 375 volts. Continua então, 0,375 volts é a diferença de potencial lida pelo voltímetro. Fechamos aí. Vamos lá, comentários, né? Resposta aqui, marca a resposta primeiro, letra A. Primeira coisa, caminhos paralelos. Cada caminho tem dois resistores, então eu devo somar R1 com R2 no caminho de cima e R3 com R4 no caminho de baixo. Encontrei 0,9 em cima, 0,9 embaixo. Caminhos em paralelo com a mesma resistência, a gente deve pegar o valor da resistência que está nesse caminho, que é o mesmo, né, do outro, e dividir pelo número de caminhos. Aí eu encontro, como eu fiz aqui, a resistência equivalente dessa parte do circuito. A resistência equivalente total do circuito é quando eu somar todo esse trecho com a parte que está em série, que é o R5, que é 0,15. E aí, né, até não tinha colocado que ele vale 0,15. 0,15. E aí você achou aqui 0,60, substituiu na equação da lei de Ohm, corrente elétrica 2,50 amperes. Vamos ter que medir o potencial em A e em B. Então, para isso, a gente tem que fazer a queda de potencial, que é de 1,5 volts, em cada caminho. Primeiro no resistor R1, depois no resistor R3. Você poderia ter feito separadamente, tá? Em cada um, e depois feito a diferença no final, dá na mesma. Eu já montei uma equaçãozinha aqui, ó, para poder cancelar esse termo e chegar na última operação necessária. A partir daqui é só conta, né, pessoal? Só lembrando aqui que a queda de tensão é o valor da corrente naquele ponto, naquele caminho, vezes a resistência. E lembrando que a corrente aqui em cada caminho vale 1,25 amperes. Beleza, valeu, uma questão interessante, muito boa análise dela, vale a pena você estudar e se aprofundar nela. Tem questões diferentes de circuito na SpaceX, mas que eu escolhi 3 de cada tema, e escolhi essa porque eu achei que a discussão dela é muito didática, a teoria dela é muito boa e você aprende muito quando analisa essa questão, tá? Não deixem de fazer as outras de circuito para você dominar muito melhor a matéria, beleza? A gente se vê no próximo vídeo. Até lá, fui, um abraço.